Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E você vai ver a partir de agora. Nós vamos falar sobre a produção do setor de alimentos para animais que teve crescimento. Vamos falar também sobre o mercado do trigo. Felipe Fabbri vai comentar sobre as exportações do Complexo Carnes. Você vai ver que as exportações de carne bovina para os Emirados Árabes, essas exportações tiveram alta agora nesse primeiro semestre. E eu vou ter uma conversa sobre custos de produção para a engorda de bovinos confinados. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o resultado que foi divulgado agora pelo Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o Sindicações. E esses resultados apontam que os dados relativos ao setor de alimentos para animais registraram uma alta de 5,2% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 39 milhões de toneladas. Desafios como a alta do dólar, forte período de estiagem, geadas e a alta do milho e a soja comprometeram o desempenho. Uma tentativa de mitigar os impactos, segundo o sindicato, foi a resolução normativa da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, que autorizou a importação do milho geneticamente modificado dos Estados Unidos, desde que seja mais barato daquele colhido internamente. No entanto, a iniciativa ainda não surtiu nenhum efeito na prática. E o setor continua demandando desoneração dos impostos ainda incidentes no desembaraço aduaneiro e também no transporte e comercialização do cereal. A Conab estima um montante de milho, quer dizer, um estoque de passagem de mais de 11 milhões de toneladas do período anterior, mais produção de aproximadamente 87 milhões de toneladas pelas 3 safras desse ciclo, para atendimento das necessidades internas em curso, ou seja, demanda de 55 milhões de toneladas para as cadeias produtivas alimentar, animal e energética e outros 12 milhões de toneladas destinadas à indústria, autoconsumo, sementes e perdas da porteira e também no transporte. O efeito dos fatores climáticos extremos, estiagem e geadas, abateu a produtividade das lavouras e resultaram saldo aritmético de mais de 30 milhões de toneladas disponíveis para exportação e deve, inclusive, determinar a importação de ao menos 2,5 milhões de toneladas do cereal. O preço do farelo de soja subiu 40% e o do milho dobrou nos últimos 12 meses. Ano passado, o farelo de soja custava R$ 1.761 por tonelada e o milho estava na casa de R$ 50. Agora, em junho desse ano, o farelo chegou a R$ 2.422 por tonelada e o milho chegou a R$ 97 por saca. O custo da ração para frangos e suínos subiu 75% em um ano. E agora vamos falar do mercado do trigo. Apesar da produção recorde de 776 milhões de toneladas de trigo na safra 2021, o último relatório do USDA surpreendeu o mercado com uma redução de quase 16 milhões de toneladas na oferta global do cereal em função das penalizações causadas pelas condições climáticas dos principais países produtores da commodity. O destaque foi para a Rússia, onde as nevascas no início do ano congelaram as sementes e prejudicaram a lavoura que está sendo colhida agora nesse mês. A agência americana reduziu em 14,7% a produção total do país frente ao mês anterior, principalmente penalizado pelo trigo de inverno. Já no continente americano, as planícies do meio-oeste dos Estados Unidos e parte do Canadá foram impactadas por secas ao longo da safra de primavera
que atrasaram e prejudicaram a oferta de trigo. Do lado da demanda, há 2 safras, a procura global da commodity cresce percentualmente acima da produção. Um dos fundamentos foi a maior busca do cereal como componente substituto ao milho nas rações animais, como a China sendo o principal país em função da composição do rebanho suíno. O avanço das cotações frente à maior procura, além da menor oferta, devido às penalizações climáticas e da maior procura em função da substituição ao milho nas rações animais, criou-se um cenário de balanço mais apertado não visto desde a safra 2016-2017. E com isso, os níveis de estoques finais da atual safra estão reduzindo, sendo que a soma do volume estocado dos principais exportadores totaliza quase 58 milhões de toneladas, nível mais baixo das últimas 13 safras. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabre, zootecnista e analista da Scott Consultoria. Confira. Olá a todos, eu sou Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui na Scott Consultoria. Hoje eu vou trazer um panorama a respeito das exportações brasileiras de carnes, em geral, considerando aí carne bovina, suína e de aves, com relação aí ao desempenho até a 3ª semana do mês de agosto, segundo dados divulgados pela Secretaria do Comércio Exterior, a SECEX, no começo dessa semana, aí, no dia 23 de agosto. Bom, de modo geral, as exportações têm tido resultados positivos, tanto na questão de faturamento, quanto preço e volumes embarcados, pegando aí o comparativo anual, com destaque principalmente a carne bovina e a carne de aves, já com a carne suína aí um pouco mais compassada em relação às outras duas. Bom, trazendo aqui alguns números, até a 3ª semana de agosto, aí no período analisado, nós tivemos um embarque de 130,44 mil toneladas de carne bovina in natura. Esse valor aí representa um embarque médio diário de 8,7 mil toneladas sendo embarcadas aí, um aumento de 11,9% frente a agosto de 2020, a média diária ali no período que foi de 7,77 mil toneladas dia. O preço médio da tonelada agora, nesse mês de agosto, está em 5,66 mil dólares por tonelada embarcada, uma alta também de 41,3% nesse comparativo anual, e a somatória aí dos preços maiores com esse volume maior embarcado está resultando hoje em um faturamento aí 58% maior, um faturamento médio diário 58% maior também no comparativo anual. Só para ponderar aqui, para agosto nós já temos o 2º melhor mês com relação aos embarques de carne bovina in natura da nossa série histórica. Tá? Então, puxando agora aqui, aproveitando o gancho, falar um pouquinho dos embarques de carne de aves, né? Nós tivemos aí, nesse mesmo período, um embarque de 274,14 mil toneladas de carne de aves in natura, um embarque médio diário de 18,3 mil toneladas, um aumento de 13%, 12,7% aí no comparativo ao mesmo período do ano passado, né? Com um preço médio de 1,76 mil dólares por tonelada embarcado, um aumento aí de 32% no comparativo anual. Então nós temos um aumento significante tanto para a carne bovina quanto para a carne de aves, aí, tanto nos embarques quanto nos preços, e isso resultou também em um faturamento bem expressivo, aí, faturamento médio diário 48,8% maior no comparativo anual para a carne de aves. E por fim, falando aí da carne suína, como eu citei no começo da nossa fala, um desempenho um pouco mais compassado comparado às concorrentes, nós tivemos aí o embarque até a 3ª semana desse mês de 63,5 mil toneladas de carne suína in natura. Bom, pessoal, a expectativa ela é positiva para as exportações para o restante do mês, principalmente por conta do dólar já um pouco mais firme, o dólar no patamar mais elevado, o que acaba atraindo os mercados externos para a compra hoje da nossa produção aqui no mercado brasileiro. Bom, por hoje é isso, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima. E agora vamos falar sobre exportação de carne bovina. As exportações de carne bovina para os Emirados Árabes tiveram alta de aproximadamente 15% de janeiro a julho deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Esse resultado em mais de 25 mil toneladas.
A Jordânia também teve uma leve alta de 5% referente às compras do ano passado. O Kuwait aumentou 1.500%, saindo de 50 toneladas para 808 toneladas, de acordo com dados da ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Dados do Comextat afirmam que os Emirados Árabes geraram uma receita de 104 milhões de dólares, sendo responsável por 2,4% das carnes exportadas do Brasil. China segue na liderança com 2,5 bilhões de dólares, importando 56% das carnes bovinas brasileiras. Entre 2000 e 2020, as exportações de carnes brasileiras renderam 265 bilhões de dólares. Porém, ao se fazer o recorte sobre a carne bovina, o país, em 2020, foi o maior exportador de carnes do mundo, com 2,2 milhões de toneladas e 14% do mercado internacional. Em seguida aparecem Austrália, Estados Unidos e a Índia. E agora vamos falar de um levantamento que saiu agora recente. Atualmente, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Americano Pew Research Center, existem cerca de 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo. E para entender um pouco mais sobre a importância deste mercado, é interessante conhecer alguns conceitos. O alimento permitido no Islã, de acordo com as regras de Deus, escritas no Alcorão, é denominado de halal, que significa, em árabe, lícito, autorizado, ou seja, alimentos que seguem 100% todas as normas da jurisprudência islâmica para consumo dos muçulmanos. E, neste caso, não há consumo de álcool ou qualquer incidência de derivados de suínos. Em frigoríficos, por exemplo, são necessárias algumas condições. O abate deve ser efetuado por um muçulmano. A face do animal deve estar voltada para a Meca. O sangue precisa ser extraído da carcaça para evitar contaminação. E deve ser uma morte rápida para evitar sofrimento ao animal, além de uma higienização perfeita. Sedial Halal é uma das maiores e mais importantes certificadoras halal do Brasil. É a única certificadora da América Latina acreditada pelos principais órgãos oficiais dos Emirados Árabes e também do Golfo, o que confere seriedade e competência nos segmentos que atua. E agora vamos falar sobre uns dados também que saíram agora aqui no Brasil. Esses dados são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior e apontam que as exportações de soja em grão do Brasil renderam 2,4 bilhões de dólares no mês de agosto, em apenas 15 dias úteis, com média diária de 160 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo país no período chegou a 4,9 milhões de toneladas, com média diária de 332 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 482 dólares e, na comparação com agosto do ano passado, houve uma alta de 63% na receita média diária, de quase 20% no volume. Em julho, a oleaginosa liderou as exportações do agro, com participação de 35% no total da receita de 4 bilhões de dólares. Um incremento de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre custos de produção de confinamento de bovinos. É um minuto só, nós voltamos já. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência.
Oferecimento: leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acril Plus, tecnologia em cores. Eletropel, distribuidora de autopeças elétricas para carros, caminhões e tratores. Instituto de Saúde Masculina. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. No campo ou na cidade, Safra Home Center, 62 39 28 40 20. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Com o parceiro certo, a sua empresa cresce e gera desenvolvimento para todo mundo à sua volta. Escolha quem apoia o empreendedor. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu negócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. E ainda reinvestimos recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Fundo branco, logo Sicredi na tela. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça a sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. TV Serra Dourada e 99,5 FM apresentam Trindade Live com Kleber e Cauã. PH e Michel. E Max e Luan. Comemorando 101 anos da Cidade Santa em uma live especial com sorteios de vários prêmios. Terça, dia 31 de agosto, no aniversário de Trindade, a partir das 8 da noite. Trindade Live. Assista a transmissão ao vivo pelos canais da TV Serra Dourada e da 99,5 FM no YouTube. Apoio Prefeitura de Trindade. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Eu estou de volta ao programa e agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz é especialista em nutrição animal e nós vamos falar sobre custos de produção entre uma ração pronta e um tratamento de animais confinados através do tratamento convencional, utilizando uma silagem de milho. Monteiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, muito bom dia, para a gente discutir um tema muito interessante. Inclusive, na última sexta-feira, nós colocamos no nosso programa uma reportagem técnica onde você desenvolveu, você é o único no Brasil a desenvolver esse produto. Sim, primeiro, pelo menos. É, o primeiro, né? Pelo menos por enquanto. É o seguinte, o Monteiro desenvolveu um produto que basta você colocar no coxo, não precisa usar silagem, não precisa nada. Só esse produto no coxo. Só que isso aí gera um custo. E aí o pecuarista pergunta, mas qual que é mais caro ou mais barato? Fica mais barato eu tratar com esse produto direto no coxo ou eu fazer minha silagem? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual dos dois é o mais barato? Toninho, se nós considerarmos os custos de produção para fazer um confinamento, por exemplo, o milho hoje a R$90, na torta de algodão a R$1,70, uma ureia a R$3,50 mais ou menos, uma silagem a 35 centavos o quilo. E os núcleos que nós desenvolvemos, por volta de R$4,50 qualquer um dos dois. Tanto o núcleo para fazer a ração sem volumoso, quanto o núcleo para fazer a ração usando silagem. Então, quando você coloca esses custos e pensa num boi que vai sair de 12 arrobas e chegar a 19 arrobas, ganhando aproximadamente 1,5 kg por dia,
nós chegamos a um custo de produção em torno de 260 a 265 reais por arroba produzida, em qualquer uma das duas situações. Então, qualquer uma das duas vai custar em alguma coisa entre 260 e 265. Então, não há diferença entre um sistema e outro. A diferença que vai existir é quanto à habilidade do pecuarista de adquirir os insumos em condições melhores. Porque nós vamos fornecer o núcleo dessa ração. Nós fornecemos o núcleo, ele mistura a torta de algodão e o milho lá na propriedade, e essa ração sem volumoso está pronta. É o núcleo, a torta e o milho. E a ração está pronta, não precisa fazer mais nada. Só colocar no coxo. Só colocar no coxo. E aí nós desenvolvemos uma ração de adaptação para essa dieta. Essa ração, ela não é aquela que vai ser usada depois do boi adaptado. O boi precisa de uma adaptação de 21 dias. Então, nesse período de 21 dias, nós fornecemos uma dieta de adaptação que se aproxima de um capim de boa qualidade. Então, ele é menos proteica do que a ração que vai ser usada, tem um pouco menos de energia. E esse período de 21 dias, são 14 dias usando só a ração de adaptação e depois mais uma semana usando misturada. Então, durante esse período, nós precisamos adaptar o rumen do animal para sair de um animal que era acostumado a comer capim para um animal que vai consumir agora apenas ração concentrada. É uma mudança brutal na vida do animal. E o grande problema disso é a gente contornar os possíveis problemas metabólicos que poderão existir durante esse período. É exatamente isso que nós procuramos resolver para que não ocorra nenhum problema metabólico nesse período de adaptação. Pois é, mas em condições normais, quando vai se fazer um confinamento normal, convencional, o pecuarista fecha o boi, que já é um estresse, sair do pasto e vir para um confinamento fechado. Sim. É um animal disputando comida, um brigando com outro, aquela confusão toda que normalmente tem em um confinamento. Aí ele tem que pegar esses animais durante 21 dias e fazer uma adaptação. Todo dia ir mudando o trato alimentar até o animal se adaptar com a comida que ele vai comer daí 21 dias. É isso que nós estamos tentando evitar. Então, esse período de adaptação que nem sempre é tão fácil de fazer, o produtor fazer, porque ele vai depender de um empregado colocar exatamente aquelas quantidades que nós recomendamos, e nem sempre isso acontece. E se não segue esse script, nós com certeza vamos ter algum problema metabólico com os animais. E com o desenvolvimento dessa ração de adaptação, nós eliminamos esse período. Então, resumindo, passando a régua, eu tiro o meu animal do pasto, fecho no confinamento, pego o saco de produto, abro e jogo dentro do coxo. Isso. Morreu o assunto. Ele pode, por exemplo, um boi de 12 arrobas, ele pode comer no primeiro dia 10 quilos dessa ração. E ele não vai ter problema nenhum. Não vai ter nenhum problema. E isso pode ser feito tanto dentro do curral, quanto ser feito a pasto. O pecuarista vai escolher. Porque nós, muitas vezes, recomendamos que, ao invés de fechar o animal, manter esse animal no pasto, que ele fica muito menos estressado e não há diferença também de ganho de peso entre ficar no curral e ficar solto no pasto, um pasto relativamente pequeno, só para que ele tenha conforto e não que tenha pasto, na verdade. Bom, é só por espaço. Essa conversa, então, significa dizer o seguinte, que basicamente não. Você resolveu o problema de confinamento? Porque, veja bem, eu vou confinar boi... Se eu quiser confinar boi lá em agosto, setembro, outubro, novembro, seja lá quando for, eu não tenho condição hoje porque eu não tenho silagem. Já é um problema. Bom, com esse produto, eu posso pegar, fechar os animais,
comprar o produto e colocar no coxo. Então, resolveu esse problema. Isso muda completamente a decisão de se confinar. Entendi. Porque quando eu vou ter um confinamento tradicional, usando uma silagem, eu preciso me programar no ano anterior. É um ano antes. Plantar esse milho, fazer essa silagem. Esse milho vai ser plantado em outubro, novembro ou dezembro. E essa silagem vai ser feita 100 dias depois. E agora, no início da seca, ele começa o confinamento tradicional, usando um volumoso. Nessa ração com volumoso, ele pode colocar 70% de ração concentrada e 30% de ração volumosa, o que é mais comum hoje. Ou pode ter uma dieta com mais ração volumosa e menos ração concentrada. Bom, então eu posso confinar um animal ou posso confinar 10 mil animais, que é a mesma coisa? Não há diferença. Isso eu chamo de democratizar o confinamento. Porque agora você pode decidir que vai confinar hoje e fechar um boi. Ou você pode decidir que vai fechar hoje e fechar 1000 bois. É só adquirir o milho, a torta de algodão, ou casca de soja, ou algum outro insumo que a gente possa utilizar no balanceamento dessa dieta. Nós já usamos até torta de dendê, usamos farelo de babaçu. Bom, então, existem inúmeros produtos que podem ser utilizados para fazer esse balanceamento. Vamos supor o seguinte, que eu não tenha nenhum ingrediente que eu possa misturar nisso aí. Você tem o produto pronto? Eu tenho o produto pronto, sim. Tenho o produto pronto. Eu tenho o produto pronto e é só abrir e colocar no coxo. Uhum. Aliás, nós estamos nos organizando para entregar isso a granel. Uhum. Então, fica muito mais fácil. Claro. Nós temos o produto na forma de um concentrado, que falta apenas o milho ou o sorgo, para ser adicionado a ele. E nós temos um produto na forma de núcleo, onde nós vamos colocar 5% desse núcleo, por exemplo, 20% de torta de algodão e 75% de milho. Ou podendo fazer um balanceamento um pouco diferente, usando o núcleo, de acordo com os ingredientes que o produtor tenha na sua propriedade. Bom, posso dizer então que em termos de confinamento, parafraseando aí um pessoal humorístico, seus problemas acabaram. Posso dizer assim? Ou começaram, né? Ou começaram. Porque baseado nisso que você terminou de falar agora, eu acho que mesmo que você não tenha silagem, não tem nada, você pode confinar a qualquer momento. Principalmente para quem tem animais aí pequenos, bezerros, garrotes. É um baita de um negócio interessante. Parabéns, Monteiro, pela ideia. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado mesmo. E eu acho que esse produto vai mudar muita coisa daqui para frente. Inclusive, esse produto pode ser utilizado em sequestro de animais também. Sequestro de animais, sim. Monteiro, muito obrigado pela sua presença, um bom dia e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço estar aqui com você, Tony. Muito obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: voltar atrás é melhor do que perder-se no caminho. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.